Oi, gente. Estamos hoje com a aula de comunicação, uma breve história da comunicação. Para quem não sabe, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas, e nessa disciplina de didática de comunicação e artes, a gente vai iniciar com o assunto comunicação. Vou trazer para vocês uma linha do tempo, uma breve história sobre o surgimento da comunicação, depois sobre o processo de comunicação, para a gente entrar na parte da história da arte, para a gente também entender esse surgimento da arte na linha do tempo e como é que ela se adentrou à educação, como é que esse aspecto da arte ele vem para o mundo da educação através das disciplinas de arte, através da arte e educação e de todas as metodologias que existem nesse âmbito da arte na educação, tá bom? Vamos lá. Eu vou apresentar aqui o material, os slides, que também estarão postados junto com essa aula lá no portal acadêmico da Fatino Ava e também que você também pode acessar pelo aplicativo e saber que é uma novidade que a Fatino está trazendo aí para a gente nesse segundo semestre de aulas, né, uma novidade importante que a gente tente cada vez mais tentar usá-la, vai saber qualquer dificuldade procurar o suporte técnico da faculdade, tá bom? Então, esse material está postado junto com essa aula no portal acadêmico, combinado? Então, vamos lá. Nossa disciplina, que é Didática e Conteúdos Básicos de Comunicação e Artes. Hoje nossa aula vai ser sobre uma breve história da comunicação. Breve mesmo, viu, gente? Bem breve, porque não dá para entrar fundo, né, em toda a linha do tempo, mas eu creio que esse resumo que eu trouxe para vocês é bem legal. Vai ampliar o conhecimento de vocês, com certeza. Bem, gente, aqui eu trouxe uma reflexão, né, sobre a primeira forma de comunicação. Eu trouxe esse elemento para vocês na perspectiva da criação de todas as coisas. Um certo dia, quando eu estava preparando a aula para uma turma de pós-graduação, e eu iniciei também com uma breve história da comunicação, no momento que eu estava refletindo sobre as formas de se comunicar, toda a evolução, os tempos que a gente está vivendo hoje em dia, da era digital, que a gente vai ver mais na frente dos slides, e aí eu fiquei pensando, né, sobre a primeira forma de comunicação, como foi, e aí tem vários autores, mas aí veio no meu coração essa perspectiva da criação. Qual foi a primeira forma de comunicação a partir do nosso Criador? E aí a gente vai dar para Gênesis, né? Gênesis 2:2. A terra era sem forma e vazia. Não é verdade? A gente tem esse espaço na Fatim para falar desse aspecto da criação dentro da palavra de Deus, por estarmos numa instituição cristã, né? Fatim é uma instituição cristã. E aqui a gente tem abertura para falar sobre isso. Eu fico muito à vontade para que vocês gostem dessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês. Em Gênesis 1:3, né? E disse Deus que haja luz. E houve luz. Quero que vocês se apeguem ao disse, ao dizer, a fala de Deus, né? Ele disse e houve luz, ou seja, o que ele falou, o que ele disse se concretizou em luz. E essa foi a primeira forma de comunicação, a fala. E que interessante essa fala ser concretizada. Deus falou e houve luz. Deus falou e se concretizou. Deus falou, Deus disse. Né? Eu achei legal essa figura que eu achei no Google e trouxe para vocês na perspectiva de mostrar, né, o que a fala de Deus como Criador trouxe, né, para a nossa humanidade, a criação de tudo e de todas as coisas. E eu creio que isso não é por acaso, né? Eu acredito assim que essa primeira forma de comunicação veio mostrar duas coisas: a importância da comunicação em si e a importância do falar.
Porque ao falar, a gente está concretizando algo, a gente está passando algo para alguém. A gente vai ver no processo de comunicação, que é outra aula, é outro slide, que há um emissor e há um receptor, né? Há alguém que vai escutar essa minha forma de comunicação, que é a fala. Quando eu trago esse aspecto da criação aqui, bem representado, né? A gente vê a importância do falar e de se concretizar a minha fala. A importância de tantas ferramentas, né, que a gente tem hoje em dia e a importância de se concretizar isso através da comunicação. E eu trouxe esse aspecto para a gente refletir mesmo sobre a importância da comunicação, a importância dela em nossa vida enquanto pessoa, em nossa vida profissional, vocês enquanto pedagogos, vocês enquanto profissionais de qualquer área que vocês estejam atuando nessa linha da educação, a importância, né, dessa comunicação, dessa forma de se comunicar, que a fala seja sempre o mais clara possível para que não haja ruídos nesse meio do caminho da comunicação e para que haja uma retroalimentação, um feedback, um ir e vir desse falar. A gente vai ver, inclusive, isso mais no processo de comunicação. Então, eu trouxe aqui para vocês a origem, né, da palavra comunicação, que vem do latim comunicare, que significa tornar comum, olha só, que eu acabei de falar, né? Partilhar, conferenciar. A comunicação pressupõe, deste modo, que algo passe do individual ao coletivo, embora não se esgote nesta noção, uma vez que é possível um ser humano comunicar consigo mesmo. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Há as duas formas de comunicação. A gente se comunica, né? Nós nos comunicamos conosco mesmo, né? De várias maneiras, né? A partir do momento que eu paro para refletir, que eu paro para meditar, para tomar uma decisão, para fazer uma reflexão, para orar, para rezar, enfim. Isso é uma forma de se comunicar consigo mesmo. Mas também há a forma de comunicação, como eu acabei de dizer, né? A maneira, a partir do momento que eu falo, outra pessoa vai escutar aquilo que eu falo enquanto receptor e eu, emissora. Né? E eu estou tornando comum a minha fala, eu estou partilhando a minha fala, eu estou conferenciando a minha fala. Né? E dentro desse processo de comunicação, o profissional pedagogo na sala de aula é muito importante, porque nessa interação social dentro da sala de aula, ele vai perceber o comportamento de cada aluno, ele vai perceber como é que ele vai aplicar as suas metodologias, trazendo isso para o campo da arte, que é a nossa disciplina, né? A gente vai entender como é que eu vou aplicar determinada metodologia da arte, ou seja a música, seja o teatro, seja a dança, como é que eu vou compartilhar isso dentro da minha turma, ou se você for gestor, se você, de alguma maneira na área da educação, a comunicação dentro da arte, ela vai promover um entendimento melhor de qual forma artística que eu vou expressar em determinado momento. Ok, gente? Essa é a importância da comunicação dentro da arte. E eu estou antecedendo o assunto comunicação, porque a arte depende da comunicação. Então, a arte é expressiva, a arte depende da comunicação para poder se expressar. Tá bom, gente? Aqui, desde o início dos tempos, o homem procura comunicar com os seus semelhantes. O primeiro passo foi criar a linguagem escrita, mas demorou muito tempo até descobrir como deixar seu registro. Aqui a perspectiva que a gente está trazendo é o que a história trata mesmo, a questão da linguagem escrita. O que eu trouxe da linguagem falada é uma perspectiva, né, da palavra de Deus, uma perspectiva cristã nesse sentido. Tá bom, gente? Mas, assim, oficialmente, pela ciência, o primeiro passo é a linguagem escrita mesmo. Né? E aí eu trouxe um exemplo da pintura rupestre. Essa é uma foto do Parque da Capivara, lá no Piauí, e que é uma forma assim universal, né, reconhecida como uma primeira linguagem, né, a linguagem escrita da comunicação.
a pintura rupestre, que também vem a ser uma arte. Não é legal? É uma forma de comunicação que também expressa arte, a arte rupestre. E isso é interessante porque foram os primórdios da humanidade, né? Que trouxe esse aspecto da linguagem escrita, que também é uma arte. Que dentro da comunicação seria a comunicação dos signos, dos símbolos, né? A gente vê aqui ele através de desenhos se expressando. A gente tem outras comunicações através de signos, né? A gente tem muitas propagandas aí de produtos que não tem uma palavra, né? Não tem um texto, mas tem imagens e música. E a partir dessa comunicação dos signos é que a gente vai entender a mensagem que está se passando. Os sinais de trânsito também é uma comunicação de signo, né? Comunicação por desenho, que a gente entende aquele significado. É a mesma lógica aqui da pintura rupestre. Também temos a escrita do Egito Antigo, né? O hieróglifo, né? Também usada para designar a escrita dos astecas e de outros grupos indígenas, né? Onde está a figura, tá vendo, gente? As figuras, os desenhos, os signos, né? E também mais uma forma de arte, era a expressão de comunicação daquela época. Aos poucos foi desenvolvendo o alfabeto, que variava de língua para língua. Ao juntar letras, o homem criava palavras. Ao juntar as palavras, o homem criava frase, transmitindo assim sua história e suas ideias para seus semelhantes e descendentes. Essa perspectiva da fala, do alfabeto, é importante porque a gente viu a perspectiva primeiro da fala, viu a perspectiva, a visão depois do desenho, né, da linguagem escrita, e agora a gente vê a linguagem escrita através de letras, através do alfabeto. A gente já vai na terceira dinâmica de comunicação. Fiquem atentos nessa dinâmica, tá bom, gente? Aqui eu trouxe uma frase de Juan Díaz Bordenave, é um estudioso paraguaio que tem muita relevância na área de comunicação, muitos livros. O livro que eu me baseio para dar aula de vocês, o livro dele é Além dos Meios e Mensagens, estou até com ele aqui. É um livro muito importante que fala sobre a teoria da comunicação e todo o seu processo de comunicação, que a gente também vai ver na aula de processo, a comunicação como processo. E essa frase é bem legal, ele diz, aqui é a fonte onde eu peguei a frase, e a gente sempre pesquisa, eu gosto sempre de pesquisar no Google frases de teóricos e de estudiosos que eu gosto de pesquisar, trazer para a gente. Algumas frases são verdadeiras, outras são extraídas de livros, a gente sabe, e algumas a gente não tem tanta certeza, né, da autenticidade, mas é bom para refletir. Mas essa de irmã diz assim, sem a comunicação, cada pessoa seria um mundo fechado em si mesmo. Pela comunicação, as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos. Ao se relacionarem com seres interdependentes, influenciam-se mutuamente e juntas modificam a realidade onde estão inseridas. Gente, essa frase é linda, essa frase é poética, essa frase é teórica, essa frase é ciência. Porque em poucas palavras, Bordenave trouxe para a gente várias reflexões sobre várias áreas, inclusive para a área de vocês, a pedagogia, a educação, a gente vê isso, né, dia a dia no trabalho de vocês, né, essa relação de se influenciar mutuamente, de modificar a realidade, a gente vê isso na educação, né? A importância do papel do educador, a importância dessa sensibilidade do educador com a comunicação, com a aplicabilidade das técnicas, né, do ensino. Isso é muito importante para a troca e para a aferição da medição, né, do aluno e de sondar suas perspectivas de ensino, seu comportamento. Ok, gente? Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Eu também vou estar disponível ao vivo pelo Google Meet para a gente ter mentoria e tirar dúvida, tá bom? Aqui foram momentos que eu achei bem interessante em forma de desenho
que eu trouxe. Ui, passou. E aí eu vou ler para vocês aqui também e fazer comentários. Mesmo os povos mais primitivos, que não desenvolveram uma linguagem, olha só, isso é interessante, uma linguagem escrita, encontraram outros meios de comunicar-se entre si e enviar suas mensagens. Os índios americanos usavam sinais de fumo. Aí aqui a figurinha faz, mas como é que eles faziam quando não havia vento? Como é que eles faziam, né, para fazer essa fumaça e por lugar que eles queriam? Vamos pensar, né? A África, a linguagem dos tambores, era uma espécie de rádio na época. Os índios brasileiros imitavam o canto dos pássaros quando queriam enviar mensagens entre si. Olha só, interessante, né, gente? Cada povo, cada realidade, cada comunidade, sociedade, né, tentando se comunicar. Para enviar mensagens a lugares distantes, os homens usavam vários meios. Na Idade Média, os arautos do rei liam as mensagens em praça pública. A gente vê muito isso em filme, né? Filme antigo, a gente vê esses arautos sendo lidos, é bem interessante, eu acho incrível, né? Essas mensagens lidas, tendo em vista o mundo que a gente vive hoje, tecnológico, né? Onde a gente tem um acesso tão fácil às informações. Também foi criado o correio, durante muito tempo, a forma mais eficaz de vencer distâncias. E hoje em dia, hein, com a pandemia, a forma mais eficaz de vencer as distâncias, quem diria, né, que era a tecnologia. A gente vai refletir sobre isso lá na frente. E também havia os livros, né? Sabiam que eram escritos à mão, linha por linha. Hoje em dia a gente tem e-book. Já pensou? No século XV, Gutenberg inventou a imprensa, multiplicando o poder da comunicação. Gente, essa descoberta de Gutenberg, ela é uma mudança assim, radical na forma de comunicação, né? É a invenção que mudou várias histórias, que implementou várias ações da sociedade e que é o marco inicial para esse processo de início de comunicação em larga escala, né? É muito importante. A partir do século XIX, o homem descobriu que podia enviar mensagens instantâneas para o outro lado do mundo, né? E foi o código Morse, né, criado por Samuel Morse, que inventou o telégrafo. O telégrafo servia até para salvar vidas, onde eles se comunicavam, né, com outra pessoa que estava na linha, né, o emissor e o receptor lá do telégrafo. O rádio foi uma invenção muito importante, pois músicas e mensagens podem ser enviadas através de ondas invisíveis no ar. Também, outra revolução, né? O rádio. O mais importante passo na história da comunicação foi dado por Alexander Graham Bell, em 1876, né? Conhecido como Graham Bell, que inventou o telefone. Olha só, o telefone. A gente vê nos filmes antigos, a gente pedia ligação para uma central, e a central que fazia a ligação. Filmes antigos. Os primeiros telefones eram um pouco estranhos, mas com o tempo eles foram evoluindo. Através do telefone, podemos hoje não só falar, mas também enviar documentos pelo fax. Olha só, fax, minha gente, quem é que usou fax aí? Vão pensando, hein? Eu usei fax, muito fax no trabalho. Meu Deus. E, por fim, a televisão e a internet, né? Duas invenções do século passado, porque a gente está no século XXI, a gente está no século da era digital, como a gente vem comentando, né? A televisão surgiu no século XX, transmitindo ao mesmo tempo som e imagem, hoje faz parte de cada família. E até mesmo acender a internet. Legal, né? A gente está lendo o tempo. Hoje em dia temos os satélites, né, que faz com que essas comunicações fiquem mais rápidas, né, ficou mais fácil essa transmissão via telefone, né, não precisa de fio. Hoje, pelas ondas, a gente consegue se comunicar, satélite celular, satélite computador, internet, né. E aqui faz uma reflexão, o que o futuro nos reserva? As coisas estão a ficar tão rápidas que nem sabemos o que o homem é capaz de inventar.
E agora, na pandemia, que a gente está vendo essa reinvenção do homem, né? Através das tecnologias, das novas ferramentas digitais, que a gente vem transpassando tudo que a gente precisa transpassar nesse momento tão difícil. Inclusive, nós estamos aqui. Eu estou aqui gravando, né, com um aplicativo gratuito, um aplicativo que vocês estão me vendo, estão vendo os slides. Quem imaginava isso, hein, gente? Aqui tem outra frase de Juan Dias Bordenave. Além de um processo universal, a comunicação é arte. Tá vendo? Que eu trouxe essa frase porque ela tem a ver também com a nossa disciplina, comunicação e arte. Além de um processo universal, a comunicação é arte, tecnologia, sistema institucional e ciência social. Eu vou me apegar à comunicação é arte, porque, como eu disse no início, né, a comunicação antecede a arte, né, porque a arte expressa, é uma forma de comunicação e ela expressa, ela é uma atividade expressiva e, por isso, ela é uma forma de comunicação. Aqui é uma charge bem legal, né, falando sobre a evolução da comunicação, e bem engraçada, assim, nessa perspectiva que a gente vê nos slides, né, a primeira palavra escrita, depois a prensa aqui, criada por Gutenberg, aí depois as publicações em massa, após o Gutenberg, aqui nesse espaço de tempo a gente vê o e-mail, e aí a gente vê, né, que é representado pelo Twitter, as redes sociais, né? E o menino fala 140 caracteres, o que mais há para se dizer? Ou seja, tudo está se resumindo a muito pouco na forma de se comunicar, né? Uma crítica, uma reflexão que a charge traz para a gente. Aqui também uma reflexão da frase de Bill Gates. As pessoas têm medo das mudanças. Tinham medo da eletricidade quando foi inventada. Eu achei legal trazer essa frase para vocês, porque ela reflete sobre esse processo de mudança da comunicação, né? Essa evolução que a gente está vendo aí na aula, e também sobre o processo de adaptação agora nesse período de pandemia, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, a gente não pode estagnar nem parar diante dela, mas a gente não pode retroceder, nem pode se bloquear. A gente precisa ter um esforço enquanto aluno, vocês enquanto aluno, eu enquanto professora, tentar transpassar essas barreiras, tentar vencer os bloqueios, para que a gente não fique paralisado, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar, tudo muito imprevisível. E essa frase eu trouxe para vocês para que vocês tenham coragem mesmo de enfrentar os desafios das ferramentas digitais ao qual a gente está acessível. Inclusive, esses momentos de aulas online, a gente precisa ter disciplina, ter planejamento, né? E a gente não pode ter medo, né? A eletricidade, eu não sei se vocês já viram, mas eu já assisti vários documentários, reportagens, né? Que quando as pessoas tinham acesso à eletricidade, né? Havia aquele susto, o pessoal não entendia e queriam saber o porquê, como é que isso tudo aconteceu. E realmente foi um medo, foi uma mudança de paradigma, e a gente está vivendo isso hoje na área digital, na área tecnológica, onde essas ferramentas hoje em dia são essenciais para as nossas vidas, não é só mais para quem usa para trabalho ou para alguma atividade específica, ela está inserida mesmo no contexto do dia a dia diário nosso, tá bom, gente? Aqui tem mais um slide sobre a evolução da comunicação, né? Aqui a gente falou sobre os símbolos, a fala, né? Que aí eu trouxe aquela perspectiva cristã, que a fala vem antes, mas como uma forma reflexiva para a gente entender. Mas na linha de tempo dos estudiosos, primeiro são os sinais, depois a fala, a escrita, a impressão, a comunicação e a era da informação, que é a nossa era digital. Eu trouxe também aqui para a gente refletir essa evolução, né, do telefone. Eu vou trazer vários outros exemplos de evolução. Olha só a evolução. Meu primeiro celular foi esse aqui, o de vocês. Vão refletindo aí. A gente passava as mensagens, era um SMS, tinha só um joguinho, que era o joguinho da cobrinha. Quem lembra? O joguinho da cobrinha. Era aqui. Hoje em dia a gente tem telefone até num relógio, né, gente?
Aqui mais uma imagem, né, da evolução do telefone. Olha aqui, o meu primeiro foi aqui. Jogava muito o jogo da cobrinha. Imagina só essa evolução do telefone. Aqui, a evolução dos televisores. Né? Hoje a gente tá com... A gente tem uma linha do tempo aqui bem legal para vocês verem. Aí eu coloquei as imagens aqui do Google que eu peguei. E hoje em dia a gente está vendo cada vez mais as TVs evoluídas, né? E aí tem as configurações de 4K, configurações de acesso à internet pelo televisor, enfim, toda essa interatividade. Aqui também a evolução da informática na linha do tempo, né? Hoje em dia, o primeiro computador, deixa eu ver onde é que está. Aqui, máquina de Pascal, aqui, 1946. O primeira forma de computador que ocupava uma sala inteira, bem interessante. E aí, hoje em dia, a gente tem acesso na palma da mão com o celular, né? Tanta coisa. Muito interessante. Aqui também outra charge, né? Sobre a evolução dos computadores, né? Como é que ele era grandão, né? Bem rústico. Hoje em dia temos acesso ao notebook cada vez mais finos, cada vez mais rápidos. Celular e, puf, sumiu. Vamos refletir sobre o que é essa charge, né? Que sumiu aqui. E também, para a gente encerrar, eu acho que é isso, encerra essa frase de Bill Gates: estamos nos anos iniciais de um tempo que chamam de década digital. Uma era em que computadores deixarão de ser meramente úteis para se tornar uma parte significativa e indispensável de nossa vida diária. É o que eu falei, né, gente? É indispensável. O computador não é mais útil apenas para uma profissão, para uma coisa específica. Ela é indispensável na nossa vida diária, para a gente se comunicar, para a gente dar aula, para a gente interagir. Não é verdade? Então, reflitam sobre isso. Aqui também tem um resumo, né, do processo de comunicação, para ficar mais fácil também para o estudo de vocês. Eu coloquei aqui para que vocês possam ter acesso a esse material também como uma forma de estudo. Tá bom, gente? É isso que é a nossa aula de hoje sobre uma breve história da comunicação. Eu vou encerrar essa aula, eu não calculei bem o tempo, acho que ela ficou muito longa, mas espero que tenham gostado dessa linha do tempo que eu trouxe para vocês em relação à comunicação, para que vocês tendo noção dessa importância, né, vocês possam pensar nessa arte-educação com mais qualidade, de trazer a arte também para a vida de vocês, quanto profissional, quanto pessoa, da melhor maneira possível, com a comunicação eficaz, com a comunicação efetiva, né, procurando qual é a melhor estratégia para que isso seja absorvido, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima aula. Deus abençoe vocês.